Olá, amoras. Meu nome é Marília da Hora. Estou aqui para passar o tempo e falar um pouco com vocês sobre literatura negra. Hoje vamos começar a analisar uma obra chamada Trovas Burlescas, de Luiz Gama. Mas antes de a gente analisar alguma dessas poesias, eu quero falar um pouco sobre quem foi Luiz Gama. Quando a gente fala sobre a abolição da escravidão aqui no Brasil, infelizmente a gente lembra de Princesa Isabel. Mas quem foi Princesa Isabel na fila da abolição, gente? Ninguém. Princesa Isabel só fez assinar um papel, só. Não contribuiu em nada, em nenhum momento. Não era para existir feriado 13 de maio, era para existir o feriado Luiz Gama. Quem foi Luiz Gama? Luiz Gama foi um dos principais autores para que a abolição acontecesse. Ele era conhecido como advogado dos escravos e rábula da liberdade. E quando você conhecer um pouco mais sobre Luiz Gama, você vai se apaixonar. Bem, eu vou ler agora uma mini biografia de Luiz Gama, para que a gente possa entrar nas questões das trovas burlescas. Filho de Luiz Amarrim, liderança na Guerra dos Malês e outras insurreições, precisou fugir e deixou o filho com o pai do menino. Ele possuía grande estima pela mãe e em seus livros Trovas Burlescas ele vai dedicar uma poesia para Luiz Amarrim. Vendido pelo pai aos 10 anos, o pai, fidalgo de origem portuguesa, gostava de jogos e se endividou vendendo o filho para pagar as dívidas. A venda dele como escravo foi fracassada por ser baiano, o que cheirava a escravo rebelde e às conspirações. Aquela questão que eu falei no vídeo sobre o contexto histórico, né? Houve várias revoluções aqui na Bahia, as principais foram aqui, então as pessoas não queriam comprar, né? Negros que viessem daqui. Ficou em São Paulo em ofícios de escravo doméstico e de ganho. Aos 17 anos, conheceu um estudante de direito que ensinou a ler e escrever. A partir daí, descobriu ser um homem livre e fugiu. Conseguiu se alistar e se assentou como praça, onde chegou a ser cabo. Depois virou copista, escrivão, amanuense, que é a mesma coisa de copista, que escreve à mão, da Secretaria de Polícia. Com muito estudo por intermédio de um professor da Faculdade de Direito, conseguiu ser um grande bacharel das leis, mas, por conta de sua cor, não conseguiu o diploma, se tornando assim um rábula. E o que é o rábula? O rábula é um advogado, só que sem diploma, mas mesmo assim ele pode atuar. E Luiz Gama, ele teve um grande papel como rábula, porque ele conseguiu alforriar mais de 500 escravos. Não só alforriar, como defender esses escravos também. A gente consegue analisar nas poesias de Luiz Gama, Trovas Burlescas, esses 3 cenários onde ele atua, tanto nos tribunais, como falando de sua mãe, como nos amores, né? E sobre ele também, né? Sobre ele ser homem negro. Então, a partir de agora, a gente vai analisar um pouco das suas poesias. Para analisar as suas poesias, eu vou usar este livro aqui, tá vendo? É uma biografia de Luiz Gama, por Luiz Carlos Santos, né? Ele vai falar sobre Luiz Gama e algumas de suas poesias. Ele diz assim de Luiz Gama, atuante no tribunal: a seriedade, uma das marcas de Luiz Gama, não impediu de usar o bom humor para reafirmar a condição de homem negro na sociedade brasileira do século XIX. Fosse na literatura, nos artigos publicados pela imprensa ou no espaço em que mais se destacou, os tribunais. As histórias que povoavam o universo popular sob Luiz Gama e suas atuações como rábula da liberdade em São Paulo eram provas contundentes de firmeza e bom senso. Mas, sempre que pôde, ele exercitou a ironia. Confirmou sua negritude
e expôs em público os preconceitos sociais, usando-o a seu favor e em prol da sua causa. Uma das grandes falas de Luiz Gama foi quando ele defendia um escravo que matou o seu senhor. E ele pega essa causa. E aí ele tem uma fala muito famosa, que ele diz: para o coração não há códigos, e se a piedade humana e a caridade cristã se devem enclausurar no peito de cada um, sem se manifestar por atos, em verdade vos digo aqui, afrontando a lei, que todo escravo que assassina o seu senhor pratica um ato de legítima defesa. Então, esse foi dos momentos, foi uma frase bem polêmica que Luiz Gama usou para poder defender esse escravo. Até porque era muito normal naquela época os escravos matarem os seus senhores por vários motivos que a gente sabe, né? Existe até uma música de Rincon Sapiência, né? Vulgo Manicongo, que ele conta a história de um escravo no seu álbum Galanga Livre, né? Que ele mata o senhor de engenho. E ele se sente bem fazendo isso porque ele vai tentar a sua liberdade. Na literatura, Luiz Santos vai falar sobre Luiz Gama. Assim: o jornalismo, a literatura, o direito e a política foram as armas que Luiz Gama soube usar de maneira eficiente na luta pela igualdade racial e social. Ele não se furtou em nenhum momento da vida a se identificar como negro. Inovou também no campo estético. Sem dúvida, foi o primeiro grande poeta satírico em pleno romantismo. Pioneirismo fácil de constatar quando lemos o seu único livro, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, lançado em 1859. Mas houve uma segunda edição também desse livro, que fez um maior sucesso por causa de um poema que a gente vai analisar. Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, publicação solitária, reeditada 2 vezes. É sem dúvida uma obra que se distingue por realçar a presença negra na segunda metade do século XIX no Brasil. Diferentemente de muitos poetas românticos, Luiz Gama não fala do lugar de espectador, é protagonista e, como tal, elabora um enredo que transcende o lamento, a denúncia, a crítica e apresenta uma alternativa para a sociedade escravocrata e para todos aqueles que dela se beneficiam. Bem, nessa época do século XIX, já existiam pessoas que eram filhos de brancos e negros, brancos e indígenas, e essas pessoas tinham alguns apelidos, né? Um desses apelidos que se colocavam nessas pessoas era de bode. Bode é aquela pessoa negra, ou mestiça, ou mulata, como era chamado, cabrito também era chamado. E Luiz Gama, em um momento, ou em vários momentos, era chamado de bode. E aí ele faz uma poesia para falar sobre esse lugar. Porque o que acontece? No Brasil, nesse momento, já ninguém sabe quem realmente é branco caucasiano, né? Ou quem já está misturado. Então, até os brancos mesmos que estavam aqui e até alguns negros de pele clara se passavam por brancos, não queriam dizer que tinha na família alguém, né, uma mãe, uma avó negra. Nesse momento não tinha cotas, não tinha nada que fizesse conveniente, né, para eles
usarem a avó ou o pai. Então, nesse momento não era legal. Mas aí ele vai fazer uma poesia ironizando também a essas pessoas. Vamos ver como foi que ficou? Bem, tá aqui. Vou ler o que Luiz falou, Luiz Santos. Um dos exemplos mais significativos da ironia corrosiva e reveladora de sua poesia são esses versos a seguir, que colocam o espelho diante do algoz pela primeira vez. Seu poema, Quem Sou Eu?, ricocheteia o adjetivo bode que lhe fora colocada. Vou ler algumas partes da poesia, porque a poesia é grande, e eu escolhi uma das partes. Ele diz assim: ser negro sou, ou sou bode, pouco importa, o que isto pode? Bode há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros e bodes brancos. E sejamos todos francos, uns plebeios, outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importante e também alguns tratantes. Ele está dizendo que aqui no Brasil todo mundo é bode, independente, né? Mas aí vai ter vários tipos de bode e dependendo desse bode, ele vai fingir até que não é. Esse foi uma das partes da poesia dele. Eu coloquei assim, não é bem assim, eu que fiz na minha cabeça essa seleção, né? Porque dentro da poesia de Luiz Gama vai ter uma parte meio que autobiográfica, né? Que ele vai falar ele enquanto um homem negro. Uma parte em que ele vai falar sobre a mulher negra, ele vai exaltar a mulher negra. E Luiz Gama, nesse momento, vai ser a única pessoa que vai fazer isso, né? Porque a mulher negra não é vista como a mulher linda, né? Não é. É a mulher branca que é exaltada nesse momento. E ele faz o inverso, ele vai dizer que a mulher negra é linda assim. E nesse momento é o que a gente vai ver agora. Luiz Santos, ele vai falar sobre como Luiz Gama coloca a mulher negra na sua poesia. Gama sugeriu uma estética negra altiva, orgulhosa, bela e sedutora, presente de corpo e alma. Uma opção que, claro, também ressaltou os atributos da mulher negra. Em 3 de setembro de 1865, ele publicou no jornal Diabo Coxo a poesia Meus Amores, sob o pseudônimo de Getulino. Não deixou dúvida sobre suas preferências estético-emotivas. Sim, e Luiz Gama, ele era casado com uma mulher negra, né? Ele fala assim: meus amores são lindos, cor da noite, recamada de estrelas rutilantes, tão formosa crioula ou tétis negra, tem por olhos 2 astros brilhantes. Os braços torneados que alucinam, quando os moves perluxa com langor. A boca é roxo lírio abrindo a medo, dos lábios se destila o grato olor. O colo de veludo, Vênus bela, trocara pelo seu de inveja morta. Da cintura nos requebros a luxúria, que a filha de Cineras não suporta. Dar cultos à beleza, amor aos peitos, sem vida que transponha a eternidade. Bem que mostra que a sandice estava em voga quando Uranus gerou a humanidade. Mas já que o fato iníquo não consente que o amor além da campa faça a vaza, ornemos de Cupido as santas raras, tu feita em fogueiro, eu feito em brasa.
Bem, é mais do que isso a poesia, mas eu escolhi as partes que eu mais gosto, né? Então, o bom dessa poesia é o quê? É que a gente percebe que ele usa a negritude para poder exaltar a mulher negra, como cor da noite, tez negra, roxo lírio é a sua boca, cintura nos requebros. Quem é que tem um requebrado? Então, isso é bonito, isso não é feio, né? Então, ele faz isso, né? E no final ele diz que tu feita em fogueiro, eu feita em brasa. Ou seja, a gente pega fogo, né? Eu acho lindo isso, gente, né? Sortuda essa esposa de Luiz Gama. A parte política também vem na sua poesia, né? Tudo ele coloca em sua poesia. E aí Luiz Santos vai nos dizer assim: a leitura da poesia, sortimento de gorras, entre parênteses, para a gente do grande tom, revela aspectos interessantes da política brasileira da época. A crítica, a sátira e o bom humor de Luiz Gama abarcam todos os setores sociais, que, contaminados por costumes pouco recomendáveis, produziam resultados desastrosos para o leitor e o cidadão. Os versos a seguir, mais uma vez, ridicularizam e denunciam as comprometidas instituições sociais do Império. O que eu vou ler aqui, gente, é do século XIX. Como a gente pode perceber, vai existir algumas coincidências que parecem ser atuais, mas não são, tá? É pura coincidência. Em uma parte ele vai dizer assim, para o leitor, né? Para quem está lendo, ele está querendo abrir um pouco dessa consciência, olha o que está acontecendo, né? Se o governo do Império Brasileiro faz coisas de espantar o mundo inteiro, transcendendo o autor da geração, o jumento transforma em sorbarão. Se o estúpido, matuto, apatetado, idolatra o papel do mascarado, e fazendo-se o lorpa deputado, na Assembleia vai dar seu apolhado. Não te espantes, ó leitor, da novidade, pois tudo no Brasil é raridade. E ele continua. Se faz oposição o deputado, com discurso medonho enfarruscado, e pilhando a maminha da lambança, descrepa do papel e faz mudança. Se esperto Capadócio ou Mangangão, alcança de um jornal a redação, e conquanto não passe de um birbante, vai fisgado o metal arissonante. Não te espante, ó leitor, da pepineira, pois que tudo no Brasil é chuchadeira. Bem, é interessante que parece muito atual o que ele está falando, né? Nesse primeiro verso que eu falei, né? Ele falando sobre o governo brasileiro que faz coisas de espantar o mundo inteiro, ou seja, gente, o Brasil está fazendo coisas que não se faz mais em lugar nenhum, só aqui, só besteira se faz aqui, né? E ele fala também sobre uma geração de que jumento transforma em sorbarão, se estúpido, matuto e apatetado, e fazendo-se o lorpa deputado. Ou seja, gente, a gente só tem político idiota. É isso que ele está dizendo. Que dentro da política, lá no parlamento, é isso que tem. É isso que prefere, né? Mas não se espante com isso, leitor, né? Dessa novidade. Isso não é novidade. Bem, e no segundo verso que eu li, ele está falando o quê? Ele está falando sobre a questão das trocas, né? Que se fazem dentro do parlamento, né? Se faz oposição ao deputado,
descrepa do papel e faz mudança. Ou seja, se não tá bom, eu tiro. Não é assim? Então, tá parecendo que governo, né? Se eu não gosto, eu tiro. Se não tá fazendo o que eu quero, eu tiro, né? Se esperto e capadócio o mangagão alcança de um jornal a redação. Ou seja, se você é esperto, se você tá fazendo tudo que eles gostam, você vai sair, né? De um mínimo, você vai subir, né? Você alcança de um jornal a redação, que é a parte maior. Ou seja, faça o que eu quero, que você vai conseguir o que deseja, né? Bem, não foi o que aconteceu com o Moro, mas talvez aqui no século XIX eles consigam o que querem, né? Essa é a parte das poesias dele, né? E uma das poesias que é muito aclamada dentro das trovas burlescas é a poesia que ele fez para a mãe dele. Porque depois que ele foi entregue ao pai, ele sempre procurou a sua mãe. Ele sempre passou a procurar a sua mãe. Ele sabia que estava em São Paulo, ele foi para São Paulo. Só que chegou um momento que ele descobriu que sua mãe foi deportada para a África e perdeu as esperanças. Ele não mais encontrou com Luísa Marim. Essa saga, ela é perfeita no livro Um Defeito de Cor, que na realidade é a procura de Luísa Marim por seu filho Luiz Gama, né? Ela chega a voltar ao Brasil para procurar no romance, mas eles não se encontram mais. E aí ele fala assim da sua mãe: era muito bela e formosa, era a mais linda pretinha, da adusta Líbia rainha, e no Brasil pobre e escrava. Oh, que saudades que eu tenho dos seus mimosos carinhos, quando cós tenros filhinhos, ela sorrindo brincava. Eram os dois seus cuidados, sonhos de sua alma bela. Ela a palmeira singela, na fulva areia nascida. Nos roliços braços de ébano, de amor o fruto apertava, e nossa boca juntava um beijo seu, que era a vida. Bem, nessa poesia, você percebe também o quanto ele exalta a negritude da sua mãe. Ele sempre vai estar exaltando a nossa negritude. Luiz Gama fez isso perfeito. Luiz Gama foi um advogado perfeito, um jornalista perfeito, um poeta perfeito. Luiz Gama foi um dos personagens mais queridos desse século. Muito querido mesmo, muito respeitado. Ele morreu de diabetes e deixou uma carta escrita para o seu filho, né? E quando ele morreu, foi uma sensação. Na época, o seu enterro, o seu cortejo, São Paulo tinha mais ou menos 20 mil habitantes e 3 mil habitantes seguiram o cortejo de Luiz Gama. Um dos jornais escreveu sobre a morte de Luiz Gama, que eu tô tirando desse livro aqui, ó. Imprensa Negra no Brasil do século XIX. E por que essa imprensa está falando sobre Luiz Gama? Porque essa imprensa negra, ela teve uma grande importância nas denúncias e também escrevia, colocava as poesias, né, dessas pessoas. E aí diz assim nesse jornal. Deixa eu ver qual foi o jornal. O jornal O Progresso. Pretos. É preciso que se pague esse tributo ao morto ilustre. É preciso que seu nome brilhe dentro de nossas almas, tanto quanto a estrela mais adorada do firmamento. É preciso que a aurora do século XX, ao saudar este pedaço do continente americano, onde se acham sepultados os restos de nossos maiores, bem haja o nosso sometimento, né,
nosso respeito. Nessa ânsia de progredir, se dele se desprenda o retalho de torpezes que se apega ao manto velho do século XIX, sendo atirado à noite do esquecimento, que uma geração capaz, ativa e feliz surja triunfante na conquista do bem, na realização dos nobres ideais. E para isso é necessário que não demores em construir o nosso núcleo social, no qual fiquem concentradas todas as nossas forças, derivando dele as boas intenções que temos em prestar o nosso auxílio desinteressado à raça a que pertencemos. Esse foi um dos textos que foi publicado para Luiz Gama na sua morte. Bem, esse é um pouco sobre as trovas burlescas e sobre Luiz Gama e sobre o que é a nossa literatura negra. É um começo do que é literatura negra. Nesse momento não existe essa palavra, não existe esse conceito de literatura negra, mas a gente consegue perceber o quanto tem de literatura negra nas poesias de Luiz Gama. E ele precisa ser estudado nas escolas, ele precisa ser lembrado por nós, né? A gente precisa saber quem são os nossos heróis, né? Além das pessoas brancas, existem outras pessoas que fizeram muito pelo nosso país. Olha, Luiz Gama, ele foi advogado, jornalista e poeta. E tudo isso ele fez em prol da nossa raça, da nossa negritude. Raça aqui em questão política, né? Que nesse caso, na época dele, também era uma questão biológica e tudo mais. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês procurem saber quem foi Luiz Gama. Procure ler um pouco sobre trovas burlescas, sobre o que ele quis dizer, né? Porque serve também para a gente conhecer um pouco sobre a nossa história, sobre o que estava acontecendo naquele momento. E é isso, gente. Por hoje é só. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E até lá.